Já estamos ao vivo? Acho que já. Esperar o pessoal entrar. Oi, Aline. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem está entrando. Olá, Fabiana. Tudo bem? Dani. Tudo bom, Dani? Muito legal fazer a live contigo para o pessoal do Sede Taguatinga. Muito legal, Dani. Obrigado pelo carinho. Foi muito legal. Podemos fazer outras dobradinhas dessas, Dani. Muito legal. Lila, que bom te ver aqui também. Tudo bom? Que legal. Em plena sexta-feira, imaginem vocês. Maslova, amiga querida, tudo bom com você? Que bom te ter aqui, nossa, que honra, que responsabilidade a mim falar para você também. Bom te ver aqui, muito obrigado pela presença. E aí, pessoal? Me contei como é que foram a semana de vocês. Tudo tranquilo, com muito álcool gel, se cuidando bastante. Eu sei que a gente pode estar com uma vontade de sair, mas não dá, tem que ficar em casa, não é? Oi, Magda. Oi, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui também. É tão interessante porque eu vejo vocês entrarem aqui e, nossa, dá uma vontade de beijar, abraçar, estar junto, perguntar como é que vocês estão, mas ao vivo, né, presencial. Ainda que a gente não possa fazer isso por agora, temos que fazer só parcialmente, né? Então vamos... Opa, Sérgio, tudo bom? Opa, grande Fabiano, beleza, Fabiano? Tudo jóia? Bom te ter por aqui também. Ó, a Mônica também entrou. Oi, Mônica, tudo bem? Então, assim, pessoal, é interessante porque como a gente sente falta, né, da presença, das pessoas estarem perto da gente, nossa, isso é bem tocante. Mas, enfim, é o que a gente tem para fazer, a forma como a gente tem como lidar com isso, então precisamos fazer desse jeito, não existe outro jeito de fazer, então vamos lá, não adianta nada, não é? Esperar só mais um tempinho aqui e já a gente começa. Pessoal, é tão interessante porque esses temas todos, né, que a gente vem trabalhando do feminino e tudo mais. Uma aluna minha que assistiu a live, ela chega assim para mim e diz: professora, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu falei: ok, posso fazer. Professor, com todo respeito e tal, né? Oi, Amanda, oi, Michele, sejam bem-vindas. Essa aluna chega para mim e diz: professor, com todo respeito ao senhor e tal, né? Mas eu tô com uma dúvida aqui. Eu falei: nossa, então me diga qual é a sua dúvida. Oi, Flávia, tudo bom? Flávia entrou também. Olá, Ludmila. Olá, Michele. Que bom, gurias, tudo jóia? Aí, pessoal, essa minha aluna chega para mim e diz assim: professora, eu tô com uma dúvida em relação, né? Eu queria muito tirar a sua dúvida. Eu: não, ok, pode perguntar. Pessoal, eu jurava que a dúvida dela era sobre o conteúdo que eu estava passando na aula. Eu jurava que a dúvida dela era sobre algum estudo de caso que não tinha ficado bem claro para ela, alguma coisa assim. Então, enfim, eu jurando que era isso, né? Ela chega assim: professor, eu vi essa live sobre o Barba Azul, achei... Oi, Ale, tudo bom? Ela dizendo assim: nossa, eu vi essa live sobre o Barba Azul e tudo mais. Nossa, professor, o senhor fala com propriedade do feminino, né? Eu falei: né, estudo bastante, né? Acredito naquilo que eu falo, que eu faço, então, para mim, aquilo faz muito, muito sentido e tal. Ela falou: né, professor, mas o senhor fala com muita propriedade do feminino, não é, professor? Eu falei: olha, eu já te falei que eu acho que sim, enfim, é as coisas que eu acredito. Professor, eu posso lhe fazer uma pergunta com toda sinceridade? Eu falei: claro, fique à vontade para fazer a pergunta. Estava até já achando meio estranho.
Pessoal, adivinhe qual era a pergunta que ela queria me fazer. Adivinhe. Vamos lá. Paga um churrasco para quem acertar. Adivinhem qual é a pergunta que ela queria me fazer. Adivinhem, pessoal. É isso mesmo, Dani. É isso mesmo. A Dani matou a charada ali. Isso, Aline, exatamente. Uhum. Oh, mas tudo bom que é isso mesmo. Era se eu era. É verdade, Ale. Se eu era gay. Então, assim, olha que interessante isso. Olha só, ou seja, um homem que é heterossexual, que não é heteronormativo, simplesmente não pode falar do feminino. Ou seja, eu só posso falar do feminino se eu for gay. Olha que interessante isso, né? Olha como existe uma representação social, olha como existe uma subjetividade social que diz que o feminino é só o feminino. Só pode falar do feminino quem é mulher, só pode falar do feminino quem é gay, só pode falar do feminino quem tem alguma relação com esse feminino, e não é meramente uma questão de gênero, não é. É uma questão de orientação sexual. Ou seja, é o machismo. Não tem a menor dúvida disso, né? Que é o machismo dela. Então, pare para pensar como isso causa estranheza mesmo, né? Olha como isso causa... E aí, pessoal, eu poderia cair numa armadilha de dizer, para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu fui criado por 5 mulheres. Pessoal, 5 mulheres. Era minha avó, minha mãe e 3 irmãs. Pessoal, se eu saísse do banheiro, vou abrir um arquivo pessoal meu aqui para vocês. Se eu saísse do banheiro e tivesse um pingo de quaisquer líquidos que fossem, nossa, alguém me pegava pela orelha e vai lá limpar, seu porco, né? Então assim, por quê? Porque eu não tinha a possibilidade de fazer diferente. Então assim, então pronto, está explicado, uma relação de causa e consequência. Você foi criado por 5 mulheres, logo você sabe feminino. Não é isso. Ou seja, pessoal, a nossa identidade, ela vai sendo construída ao longo da vida, né? Ao longo da vida eu vou me construindo. Perdão. E essa questão do feminino, ele fala muito para mim, porque, primeiro, eu acredito nessa questão, né, que a gente deve erradicar o machismo na nossa sociedade. Primeiro é isso. Eu não me vejo nem melhor, nem pior que uma mulher, porque primeiro não é mulher, é um ser humano que está ali na minha frente. É um ser humano que tem uma genitália diferente, melhor que ela, de forma bem pelo contrário, sabe? Eu acho que tem atributos do masculino e atributos do feminino, e a gente poderia se complementar tranquilamente numa boa, enfim, né? E isso para mim seria até uma forma ainda mais legal da gente poder crescer juntos. Então, independente do gênero, somos seres humanos. Então, assim, acho que essa relação para mim ela é a base de qualquer outra possibilidade que a gente possa ter de entender essa relação, né? Então, assim, só fazendo um pequeno parênteses, né, para falar que eu não sou gay, e se fosse gay não ia mudar nada também, é a mesma coisa, então não tem problema quanto a isso. É tão interessante porque esses estereótipos, né, que dizem que, até não sei quem é que postou que agora já subiu ali, mas ele foi, fazia xixi sentado, né? Olha, muitas vezes eu faço xixi sentado sim, sem problema nenhum. Olha, aliás, descanso, relaxo, é melhor. Não corro o risco de pingar, né? A higiene é melhor feita também. Então, assim, sabe? Fazer xixi sentado não diz se eu sou mais ou menos homem. Assim como se eu usar rosa, não diz se eu sou mais ou menos homem. Assim como se uma mulher tem algum tipo de personalidade forte, ela não é menos feminina. É tão interessante porque, preparando essa live de hoje, eu comecei a pensar em várias coisas para trazer para vocês. E uma questão que eu vou trabalhar um pouquinho daqui a pouquinho já, mas já só adiantando para vocês, é que o seguinte, é que
essa relação, né? Olha só, uma mulher que tem personalidade forte. Olha como aí já está embutido o quê? Ou seja, que as mulheres que têm personalidade forte, muitas vezes, como que elas são chamadas na relação? Como, pessoal? Como? Como que, quando uma mulher se posiciona na relação, como que ela é chamada? Como? Como que ela é chamada? Vocês já pararam para pensar? Vou repetir a pergunta. Quando uma mulher se posiciona, quando ela tem uma personalidade forte, como que ela é chamada na relação? Ah, isso mesmo, Ale. Exatamente isso. Ela é o homem da relação. Exatamente. Ela é o homem da relação. Olha só, mulher autoritária megera. Olha que interessante isso, pessoal. Ou seja, é atributo do homem ser forte, é atributo do homem ser impositivo, é atributo do homem. Oi? Da onde? Louca. Da onde que é isso? Será mesmo que isso é atributo exclusivamente do homem? Será que em nenhum momento eu pude ter meu momento de fraqueza, entre aspas? Será que em nenhum momento eu pude pedir colo? Ah, mas eu sou homem, então tem que ser sempre... A minha personalidade é forte. Ou seja, a personalidade é como se fosse um bloco monolítico, mas uma perspectiva totalmente absolutista, em que nós sempre seremos de personalidade forte. Nossa, isso é muito complicado, pessoal. Isso é muito sensível. Por quê? Porque isso faz de mim um ser totalmente sem a mínima possibilidade de mudança. Eu acho barato quando é entrevista de emprego. Eu trabalhei durante acho que uns 19 anos em RH e é maior barato. Por quê? Porque tem aquela pergunta, né? Quem é o Hélio? Quem é você? Nossa, isso é muito difícil, porque quando eu digo quem eu sou, quem é o Hélio, nossa, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu não tenho como dizer que eu sou isso. Não, não tem como dizer isso. Por quê? Porque a gente muda constantemente, a gente está invariavelmente buscando novas referências e buscando novos comportamentos, e aquilo que me aconteceu de manhã pode alterar o meu dia. Assim, essa relação fixa, estanque, essa relação que não tem nenhum tipo de mobilidade sobre a personalidade, ele é muito difícil da gente entender. Então, personalidade forte não é atributo, não é exclusividade, nem de homem nem de mulher. Ela é apenas o que é um traço da personalidade de homens e de mulheres. Ou seja, eu não preciso ficar fixado nessa relação para começar a entender quem eu sou. Bem pelo contrário. Acho que quanto menos amarras a gente tiver nessa relação, mais fluida pode se tornar a nossa vida, né? Bom, pessoal, dei essa primeira introdução aqui para falar que hoje o tema da nossa live é a morte do amor em vida. Quem tem as chaves do castelo do feminino? Então vamos entender isso aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo a morte do amor em vida, o que vocês entendem disso? Começar pelo título da live. A morte do amor em vida. O que vocês entendem disso? Me contem aí, vai. Quero saber de vocês. Fabiana entrou, Dani também. Beijo, gurias. Obrigado pela presença. Quando eu falo a morte do amor em vida, o que vocês entendem disso? O que é a morte do amor em vida? O que é isso? Me contem. O que vocês entendem quando eu falo a morte do amor em vida? A incapacidade de nutrir sentimentos estando dentro de uma relação. Sim, boa Iracema. Não saber amar a si mesmo e valorizar primeiro a sua própria companhia. Perfeito, grande Eduardo Piolho. A relação do poder se sobrepõe ao amor. Desilusão nas relações, desilusão. Acabou o brilho, sim, exatamente. Então, pessoal, é legal da gente abrir mão do amor próprio, isso, boa Ana.
Pessoal, quando a gente fala que a morte do amor em vida é quando eu não consigo mais estabelecer nenhum tipo de conexão com aquilo que me dá identidade, com aquilo que nutre o meu afeto, com o meu verdadeiro self, o meu verdadeiro eu. Então, a morte do amor em vida são aquelas pessoas que passam zumbizando pela vida. Elas não conseguem achar o que faz os seus olhos brilharem, ela não consegue achar o seu lugar no mundo, ela pipoca nas relações ou ainda ela pipoca dentro de uma mesma relação, tentando invariavelmente agradar o outro, invariavelmente ser servil ao outro, invariavelmente ter um papel secundário na relação. Então tudo isso é a morte do amor em vida. Por quê? Porque a capacidade de amar, ela deve vir primeiro da gente. Ela deve vir da gente para o mundo, do mundo para a gente, do mundo para a gente, para o outro, do mundo da gente para o outro, para a família, da família, do mundo do outro para a gente, do mundo da família para o outro. Deveria ser uma grande configuração em que todos esses afetos estejam emaranhados. Quando eu falo a morte do amor em vida, é que uma dessas dimensões se apagou. Uma dessas dimensões não consegue mais acessar esse afeto. E aí o que acontece, pessoal? Quando a minha vida interior ela é um grande vazio, eu vou invariavelmente precisar do outro. Ou seja, sou refém dessa relação com o outro. E aí, pessoal, eu vou me valer aqui do conto do Barba Azul, especificamente da parte em que as irmãs e Elisa, elas abrem aquela saleta e elas encontram todos os restos mortais daquelas mulheres que foram esquartejadas pelo Barba Azul. E aí a gente tem que começar a trazer a questão simbólica dessa imagem e também a questão concreta dessa imagem. Vamos entender, pessoal, isso. A primeira questão é que quando o Barba Azul ele mutila aquelas mulheres todas, o que estava lá dentro junto com aqueles corpos, com os restos mortais? Bom, primeiro, estavam lá o fim dos sonhos de cada uma daquelas mulheres. O que é o fim dos sonhos? Pessoal, o ideal feminino tem uma relação com o amor, que é o amor do e foram felizes para sempre. Não há felicidade quando eu fico refém do Barba Azul. Não há. Porque a felicidade dele é a minha desidentificação. Eu vou repetir. A felicidade do Barba Azul é quando eu perco a minha identidade e fico totalmente vulnerável ao amor predatório. Então, os sonhos de serem felizes para sempre acabou. Por quê? Porque o Barba Azul exista, a minha dimensão psíquica tem que ser servil a ele. Eu não consigo equilibrar esse jogo relacional. Não, porque o Barba Azul ele vai me devorar. E ali o meu sonho fica para trás. Uma outra questão também que fica para trás, quando essas mulheres foram esquartejadas dentro daquele quarto, é o fim dos projetos femininos. Quais são os projetos femininos que todos nós temos? Quando eu falo femininos, eu não estou falando na questão de gênero, eu falo de uma dimensão feminina que homens e mulheres têm. Ou seja, nós temos um ideal feminino dentro de nós. É a relação do yin e do yang. Mais para frente eu vou explicar. Qual é que é o fim dos projetos femininos que também ficaram mutilados dentro daquele quarto, dentro daquela sala do Barba Azul? O ideal feminino de casa, filhos e de uma velhice juntos. Ou seja, o ideal feminino, ele quer envelhecer com alguém, ele quer se doar para alguém, que esse alguém se doe para ele também. E essa relação recursiva, essa relação que não se repete nunca, ela acaba ficando totalmente deteriorada numa relação assimétrica. Por que ela fica deteriorada? Porque essa relação não comporta dois. O Barba Azul ele é um grande predador, então lembre, ele vai sempre se alimentar
daquilo que é a nossa essência. E a nossa essência não pode aparecer, porque se a nossa essência aparece, ele devora. Se a minha identidade aparece, ele devora. Se meus sonhos aparecem, ele devora. Então, os sonhos de projetos femininos também ficaram para trás. E tem uma coisa que fica para trás também nessas relações, o que que é? É o fim de uma ilusão. Aquele nosso lado feminino infantilizado, imaturo, que não tem maturidade suficiente para se contrapor ao Barba Azul, ali é o fim dessa relação. E por que que isso é necessário? Por que que esse nosso lado infantilizado ele precisa morrer? O Barba Azul, muitas vezes, ele consegue prestar um grande serviço para o nosso feminino, que é justamente a morte dessa infantilidade que nós temos em criar ilusões para acharmos que daremos conta de mudar o outro na relação. Ou seja, o ideal feminino, ele parte de um princípio que, ele é assim agora, mas depois quando ele casar, ele vai mudar. Depois, quando ele tiver filhos, vai mudar. E isso, pessoal, é uma grande armadilha ilusória, fantasiosa, que muitas vezes as mulheres acreditam, e não só acreditam, como trabalham para que isso aconteça. E aí, pessoal, as mulheres, nós, enquanto nosso feminino, nós estamos fazendo sabe o quê? O que que acontece quando o Barba Azul ele finda com os nossos sonhos, com os projetos femininos e com a ilusão? Esses três elementos que eu trouxe. O que que acontece conosco? Qual é o tipo de relação que se estabelece a partir daí? Qual é? Me contem, pessoal, qual é? Qual é o tipo de relação que se estabelece a partir desse parâmetro? Fim dos sonhos, fim dos projetos femininos e fim da ilusão. Ficamos perdidas pela dependência. Exatamente, Ludmila, isso acontece. Libertação. Se tornar alheio a si mesmo. Exatamente. Pessoal, o que vocês estão dizendo, em outras palavras, de dominação, com certeza, Eliane. Submissão, com certeza, Kate. Mas existe uma questão que envolve tudo isso que vocês estão trazendo hoje, que é, pessoal, uma questão de violência. Vocês percebem a quantidade de violências que esse feminino sofre? Prestem atenção na quantidade de violências que esse feminino sofre. Você já voltem para a vida de vocês. Voltem para a vida de vocês. Vamos voltar para a nossa vida. Vamos lá. Um abuso, com certeza, Dani, são relações abusivas, relações predatórias, e são relações de uma violência, olha, pessoal, é gigantesca, é monstruosa. Então, tragam para a vida de vocês. Quantas vezes vocês investiram numa relação, se doaram numa relação, acreditaram naquela relação e simplesmente aquela relação é uma relação predatória? Quando eu falo que acreditar numa relação, de uma relação predatória, deixa eu explicar melhor. Pessoal, cada um de nós aqui que está nessa live, nós temos uma relação, não temos? Ainda que ela seja virtual, nós temos uma relação. Boa das pessoas que estão aqui eu conheço, tenho carinho, tenho afeto, e ainda as que eu não conheço muito bem, nós ainda assim temos uma relação. O que é uma relação, pessoal? Uma relação é isso aqui. Ó, vamos lá. 50% dessa relação é minha parte. Os outros 50% é a parte de vocês. 50% é a minha parte, 50% a parte de vocês. O que acontece numa relação predatória? Acontece que eu acredito que eu posso fazer o meu 50%, mas o outro não está nem aí para mim. Mas parei que eu vou fazer o meu 50%, vou fazer mais 10%. Ou seja, eu já estou fazendo 60%, outra pessoa não faz nem 40%.
mas eu acredito no amor, eu acredito no vivendo feliz para sempre, eu acredito que as coisas vão acontecer, então o que eu faço? Eu vou um pouquinho mais para cá. Então, olha só, eu estou fazendo 70% da relação e outra pessoa nem 30% faz. O que acontece a partir daí, pessoal? Acontece que eu quero viver o amor pelo outro. Isso, pessoal, é uma outra autoviolência. Por quê? Porque essa autoviolência, ela também está vinculada a um sentimento de prepotência. Por quê? Eu vou repetir. Muitas vezes, a gente, numa tentativa de viver o amor pelo outro, eu acabo sendo prepotente. Por que eu digo que por que eu posso pensar em relação a esse sentimento, dizer que eu sou prepotente? Por quê? Porque eu acredito que eu sozinha, vou conseguir dar conta da relação. Pessoal, a gente mal e parcamente consegue dar conta do nosso 50% da relação, quiçá dos outros 50%. Então, a nossa tentativa de dar muito certo, eu acabo fazendo a minha parte e a parte do outro. Ou seja, o outro fica simplesmente aproveitando, desfrutando, usufruindo daquilo que é meu. Ou seja, a relação se torna assimétrica mais uma vez. Ou seja, eu acabo recebendo todo o peso, toda a carga da relação, enquanto o outro fica numa boa, tranquilo, não se esforçando para que a relação dê certo. Ou seja, eu não faço nem o meu 50% da relação. E aí entra uma relação de autoviolência. E essa relação de autoviolência, ela tende a se perpetuar. Por quê? Porque quanto menos o outro faz, mais eu acho que a responsabilidade é minha de fazer. Eu vou repetir isso. Enquanto menos o outro faz, mais eu acho que a responsabilidade é minha. E as mulheres têm uma relação de dizer o quê? Nossa, não deu certo por quê? Porque a culpa foi minha. Eu não me doei o bastante. Pessoal, o que eu escuto isso no consultório é algo surreal. Isso é muito sensível nessas relações. Por quê? Porque eu acredito que eu, mulher, eu com o meu feminino, eu vou dar conta de lidar com um outro masculino, com um outro feminino, com um outro ser humano, sozinha. Não, pessoal, vocês não são heroínas, vocês são humanas, vocês precisam de carinho, vocês precisam de afeto, vocês precisam de alguém que entenda, valorize e diga, olha só, vamos junto agora, ó, vamos fazer isso aqui juntos? Vamos fazer essa relação dar certo nós dois? Não vamos sobrecarregar nenhum de nós? Quem sabe nós dois nos dispusemos a fazer dar certo? E aí, pessoal, esse tipo de violência, ele acaba sendo atenuado. Mas não é só esse tipo de violência que tem. Tem outros 3 tipos de violência que a gente vai pincelar, mas eu vou trabalhar bastante nessa noite de hoje. Primeiro, um tipo de violência física. Ou seja, as mulheres, quando tentam se impor na relação, muitas delas acabam sofrendo violência física. Violência física, pessoal, é hematoma, é porrada, é arranhão, é paulada, é facada, é tiro. E tem uma questão que a mulher sofre a violência física ainda mais abusiva. Sabe quando é? Vamos lá. Quando é, pessoal, quando é que a mulher sofre uma violência física que muitas vezes é capaz de tirar a vida? Quando que o homem tenta tirar a vida da mulher? Quando? Quando? Com certeza o abuso sexual também. Sexo sem querer também, pessoal. Tem a ver com a questão sexual, mas é uma coisa, digamos assim, um pouquinho além disso. Quando a mulher trai o homem, ou ainda,
quando a mulher larga o homem e arruma um outro parceiro, um outro companheiro. Vejam que legal isso. Que legal, pessoal. É óbvio que é uma forma sarcástica que eu estou falando aqui, porque isso não é nada legal. Vejam que como que isso se configura numa relação. Ou seja, eu tive um caso, Mary Jane, muito interessante que Mary Jane decidiu se separar do marido. E ela se separa do marido e o marido começa a espreitá-la, o marido começa a segui-la, o marido começa... E ela começa um outro relacionamento e ela é pega no flagra. Olha só, o homem armou uma tocaia para ela e pegou ela no flagra. Vocês sabem por que ele não a matou? Ele estava armado, ele estava pronto para fazer isso? Adivinhem. Por que ele não deu cabo da vida de Mary Jane? Afinal de contas, ela tinha dado um pé na bunda dele, não queria saber dele, e estava se relacionando com uma outra pessoa. Adivinhem por quê? Me contem. Por que mesmo? Por que ela não foi morta? Ela estava sozinha, quer dizer, ela estava com a outra pessoa. Vocês sabem por quê, pessoal? Olha o machismo. Porque ela começou a namorar outra mulher. Sim. A arma falhou. Queria ela de volta? Não. Outro homem entrou na jogada? Não. Pessoal, é porque Mary Jane começou a namorar outra mulher. Olhem que interessante. Era outra Mary Jane, exatamente. Ou seja, quando Mary Jane começa a namorar outra Mary Jane, outra mulher, o cara simplesmente disse, não, tudo bem, eu não perdi a minha mulher para outro homem. Pessoal, vejam o nível de machismo da nossa sociedade. Percebem isso? Ou seja, se fosse outro homem, provavelmente ele teria matado. E talvez ele não matasse o companheiro dela. Mas ela com certeza iria morrer. Exatamente, Dani. Perder para outra mulher pode. Exatamente. Se eu perder para outra mulher, está tudo certo, beleza. Então percebam, pessoal, que aí tem um outro componente do machismo, né? Que ele tolera a mulher só porque é outra mulher. Porque se fosse outro homem, o orgulho, o ego machista, o ego do macho alfa estaria ferido. E ele não toleraria outro homem na vida dela. Afinal de contas, ela era a posse dele. Quando a mulher tem essa relação com o predador dela, o predador tem a posse dela. É uma relação escravocrata. Ela é serva, ela é geisha, ela não tem nada que ela possa fazer sem a permissão dele. Pessoal, lembra do conto do Barba Azul? Faça o que vocês quiserem, mas a permissão para abrir essa sala do castelo aqui, não. Ou seja, é ele quem dá a permissão. A gente já começa a descobrir aqui, tentando responder a pergunta dessa live, quem tem as chaves do castelo do feminino? Quem é? É o Barba Azul? É o Predador? Quem mais? É esse masculino? São as relações de poder em que quem tem personalidade forte é o homem, não é a mulher. A mulher que tem personalidade forte, ela é vista como homem na relação. E para ela se impor no mundo de hoje é preciso que haja uma masculinização do feminino. Pessoal, vejam que risco que a gente está correndo aí. Eu já chego para falar dessa questão da masculinização do feminino, tá bom? Eu já chego, mas antes eu tenho que falar uma coisinha que é em relação à violência emocional. Por que a violência emocional ela é muito mais difícil de ser diagnosticada? Porque ela não aparece tão visível. Ou seja, a evidência, o sintoma, ele aparece, e quando ele aparece no corpo físico, sabe o que a gente diz? A gente presta muita atenção no sintoma, mas a gente não presta atenção no sentido. Eu vou explicar isso para ficar mais claro para a gente. O que é o sentido, pessoal?
o sentido ele está muito além do sintoma. O sintoma é a evidência clínica, é a evidência física que aparece no nosso corpo, no nosso soma. Só que para que essa depressão apareça, para que esse estresse pós-traumático apareça, para que essa angústia, essa ansiedade apareça, houve um sentido anterior que deu causa à doença. Só que nós raramente prestamos atenção no sentido, nós prestamos muito mais atenção na causa. E aí ocorre um processo que é muito interessante, que é o processo que a gente chama da invisibilidade emocional do feminino. Pessoal, o que é isso? Quando eu falo isso, o que vocês entendem disso? Invisibilidade emocional do feminino. O que vocês entendem disso? Me contem. O que é essa invisibilidade? Me contem. O que é isso? O que é essa invisibilidade emocional do feminino? O que é isso? Quando a mulher se expressa e é tido como louca. Aí ela está aparecendo bastante, né, Eva? É um outro tipo de expressão. Anulação total. Tem a ver com isso. Pessoal, vocês lembrem que o Barba Azul, ele aniquila o feminino, ele simplesmente entorpece com a sua sedução, com o seu jogo de olhares, com todas as suas conquistas, ele acaba inebriando essa mulher, esse feminino, ela fica totalmente refém. Ora, se eu sou refém do outro, eu não posso me expressar emocionalmente. A invisibilidade emocional, ela começa há muito tempo atrás. Ou seja, parem para pensar como é que as emoções femininas, até hoje, elas são caracterizadas na nossa sociedade. O que a gente fala das emoções femininas? O que a mulher é? A mulher é chorona. O que a mulher é? Deixa de mimimi. Pessoal, eu já vi isso no consultório. Minha mulher está deprimida, sabe o que falta para ela? Lavar a louça. Vai esfregar essa barriga na pia, tu vai lavar a louça e tudo se resolve. Já pararam para pensar nisso? Olha que violência emocional está aí, quando o masculino tenta dar invisibilidade para essas emoções que vêm do feminino. Vejam, pessoal, o tamanho da violência que as mulheres sofrem quando existe essa invisibilidade. Ou seja, a mulher ela não pode reclamar, não. A mulher não pode dizer que está sofrendo, que está angustiada, porque senão é mimimi. Ou então é o que se comumente se definiu hoje na nossa sociedade? Ah, ela está de TPM, pronto. Ou seja, a mulher, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, ela não tem a condição de expressão dentro da nossa sociedade sexista, machista, misógina. Ela não pode aparecer. Porque se ela aparece, o que acontece? Assim como o Barba Azul faz, ele simplesmente castra, ele simplesmente mata esse feminino. Exatamente, Dani, louca, chorona, escandalosa. E Freud ainda nos ajudou a piorar essa relação ainda, Dani. Por quê? Porque quando Freud traz o conceito de histeria, ou seja, que eram aquelas mulheres que tinham conversões histéricas, aquelas mulheres que tinham algum tipo de paralisia, aquelas mulheres que davam piti, ele ainda corrobora ainda mais para que esse feminino fosse o que? Desqualificado. A palavra histérica ou histeria, ela vem de hister. Hister do latim quer dizer útero. Ou seja, só as mulheres têm útero, só as mulheres são histéricas, só as mulheres são escandalosas, só as mulheres...
Ah, mas olha só, mas os gays também são viadinhos e os gays também são escandalosos. Olhem, pessoal, como que a gente lida socialmente com essas violências emocionais que o feminino e que as mulheres sofrem. E tem mais, não acaba por aí não. Além de ter essa invisibilidade emocional do feminino, nós temos ainda o que? A normatização da desqualificação desse feminino. O que é uma normatização da desqualificação do feminino? Pessoal, vou pegar só um exemplo que é clássico, que eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas enfim, vão prestar atenção agora. Quando eu quero xingar alguém me fechou no trânsito, eu estou aborrecido, eu estou com raiva. Como é que eu xingo alguém? Quais são os palavrões, os impropérios que eu uso quando eu quero atingir a honra de alguém? Se for homem, o que eu tenho que xingar? O que eu tenho que dizer para esse cara que é homem? Que ele é machão? Que ele é todo heteronormativo? O que eu tenho que dizer para ele? Legal, Dani. Pois é verdade. Lembrei do teu livro, Dani. O que eu tenho que dizer para esse cara, pessoal? O que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que ele é um viado. Ô viadinho, ô seu viado, ô seu bicha, mariquinha. Então olha só. Todos eles atribuem ao feminino a desqualificação. Quando isso é normatizado, quando isso faz parte de uma expressão social por meio da linguística, vocês conseguem perceber o poder que isso tem? Isso é totalmente normatizado na nossa sociedade. Sem falar que eu posso chamar o cara também do quê? Filha da puta, vai pra puta que te pariu, seu corno. Pessoal, todos eles fazem jus a quem? Ao masculino ou ao feminino? Todos eles têm uma relação de agressividade, de violência contra o feminino ou contra o masculino. Só que muitas vezes a gente nem para pensar nisso. A gente não para pensar nisso. Isso acaba sendo o quê? Uma normatização dessa desqualificação do feminino. O feminino ele é desqualificado veementemente. Então pare para pensar. Tem uma colega da UNB chamada... como é que é o nome dela? Adoro ela. A Zanello. Valesca Zanello. Ela fez uma pesquisa em 2014 que... como é que os homens chamavam as mulheres na hora do sexo, na hora da cama. Pessoal, adivinhem qual foi, acho que o dado é 98% dos homens chamavam a mulher, sabe de qual adjetivo? Qual? Qual vocês acham? Na hora da transa, na hora que a chapa está esquentando, na hora que a coisa está ficando boa. Como é que os homens chamavam? Como é que os homens chamam as mulheres? Relações heterossexuais, homem e mulher. Qual é que é o chamamento carinhoso que os homens dão para a mulher? Vem cá, sua puta. Ninguém chama de amor, de carinho, de delícia, de minha deusa Vênus, minha Afrodite. Não, puta. Então vocês percebem que existe, além de uma normatização dessa desqualificação do feminino, existe também algo que ele não é só normatizado, mas como ele é aceito. E isso, pessoal, nos causa mais estranhamento. Por quê? Porque isso deveria ser repensado nas nossas relações, né, meu amor. Isso deveria ser repensado nas nossas relações, e não é. Bem pelo contrário, isso muitas vezes é estimulado cada vez mais e mais e mais e mais. Antigamente, como é que os homens eram iniciados sexualmente? Prostíbulo, Casa da Luz Vermelha, o Vesúvio. Ou seja, era sempre com uma mulher prostituta.
E é tão interessante que até hoje se tem uma relação que a gente chama do dispositivo materno, que o que os homens querem de verdade para casar não é a puta. Não, a puta não. Eles querem para casar quem? Aquela que vai cuidar dos filhos. Sabe por quê? Porque ele pode continuar buscando as putas. Olha que interessante isso, né? Olha só. Ou seja, além de ter uma normatização desqualificada desse feminino, o feminino que eu quero dentro de casa é um, e o feminino que eu quero fora de casa é outro. Afinal de contas, com a patroa eu só faço papai e mamãe, não é? E com as mulheres da Rua Bondessa eu vou viver todas as minhas fantasias sexuais. Parem para pensar, parem para pensar. Olha que dissociação desse feminino. E aí depois as mulheres não têm como adoecer, não. As mulheres têm que ficar sempre... Agora, tem uma pergunta que a Aline, que hoje não está aqui, a gente fez essa pergunta na semana passada. Ela falava, a pergunta dela era algo mais ou menos assim. Era algo de dizer assim, poxa, mas olha só, Hélio, não existe também um feminino que pode ser um predador? E eu vou trazer um estudo de caso que eu fiz com Mary Jane, pessoal. Mary Jane chegou para mim na terapia, era uma mulher de 38 anos, ela foi escolhida pelos pais para cuidar dos pais na velhice, ela era filha caçula de 6 irmãs, ela estudou só até a 4ª série, ela nunca tinha beijado, nunca tinha transado, nunca tinha tido um namorado, a mãe não permitia nada disso, afinal de contas ela, como foi a filha caçula, a filha que nasceu por último, ela era aquela filha que ia cuidar dos pais na velhice. O pai morre muito cedo, o pai infarta e morre com 48 anos, né? E a mãe, enfim, continua cuidando das filhas. Aí, olha que interessante, a mãe morre. A mãe morre. E ela chega no consultório com um diagnóstico de depressão. Ora, pessoal, coisa mais simples é isso, não é não? Poxa, a minha mãe morreu, eu deprimo. Querem quadro clínico mais fácil? Fácil em qual sentido? Que não tem nenhum tipo de dificuldade da gente entender a emoção. Caramba, minha mãe morreu, eu deprimi. Vejam como são as coisas, pessoal. Eu sou psicólogo. Eu presto muita atenção naquilo que as pessoas me falam, eu presto atenção ainda mais naquilo que não é dito. Porque é justamente nos não ditos que estão as emoções, o inconsciente. É nos não ditos que estão a possibilidade de entender algo fora da relação universal. Qual que é a relação universal que está estabelecida nesse caso? Depressão, morte da mãe igual a depressão, uma relação de causa e consequência, causa e efeito. Não, pessoal, nós seres humanos nós não funcionamos nessa lógica. Por quê? Porque os signos, os símbolos e os sentidos que eu dou para a minha vida, eles são mediados pela cultura, pelas relações sociais, pela minha história de vida, pela subjetividade. Então eu não tenho como estabelecer uma relação de causa e consequência. Eu não tenho como fazer isso. E foi justamente o que eu fiz. Eu comecei a entender a história de Mary Jane por uma outra via. Olha que interessante. Você sabe mesmo por que ela deprimiu, tendo esse histórico que eu contei aqui agora para vocês? Por que mesmo que ela deprimiu? Caramba, a mãe morreu, ela deprime. Por que ela deprimiu? Me digam, quero saber de vocês. Vamos lá, vamos botar... Pessoal, a gente não precisa ser psicólogo para fazer análise. Não, a gente não precisa ser psicólogo para fazer esse tipo de análise. A gente tem que pensar, a gente tem que buscar indicadores, a gente tem que construir um modelo teórico que dê conta das especificidades e da subjetividade daquela relação. Lembrem, cada relação é única, os signos, os símbolos e os sentidos são mediados pela cultura, pela linguagem, pela subjetividade, pela minha história de vida. Então vamos lá. Qual mesmo seria? Perdeu o sentido da vida, porque não era adulta, não sabia mais ver, porque ficou feliz. O Eduardo Cifreiro matou a charada, pessoal. Pessoal, olha só. Ela fica extremamente
extremamente feliz pela morte da mãe. Mas olha só, como que alguém vai ficar feliz pela morte da mãe? Não é? Afinal de contas, mãe não é sagrada? A mãe não é sagrada? Não foi a mãe que nos colocou no mundo? Nós não devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Isso não é bíblico? Pois é. E aí, pessoal? Como fica? Aí, pessoal, é que a gente tem que começar a entender que aquela mãe, ainda que ela fosse mulher, ela também era um grande Barba Azul na vida de Mary Jane. O Barba Azul, ele não é apenas uma figura masculina. O Barba Azul, ele é uma configuração subjetiva da nossa personalidade em que nós demos poder ao outro e nos alienamos na relação. Esse é o Barba Azul. O Barba Azul, ele tem uma configuração que a gente atrela, a gente diz que é do masculino, porque o masculino tem uma representação simbólica, o masculino foi construído historicamente as suas narrativas a partir do quê? Do poder, do quem manda, quem tem razão. As mulheres foi considerado quais atributos? A sensibilidade, o feminino, as emoções, a subjetividade, ou seja, fizemos uma cisão nessa relação. Quando na verdade nós deveríamos fazer o que de novo? Uma recomposição dessa relação. Voltando para o caso de Mary Jane, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que como ela não podia expressar essa felicidade, porque ela seria julgada, de novo, vejam, né? Os signos, os símbolos, os significados são totalmente mediados pelas relações culturais, sociais, tudo mais. Como que a minha mãe morre e eu vou ficar feliz? Eu não posso ficar feliz. E aí que tá. Ela estava extremamente feliz. E a felicidade gerou uma relação de culpa que a deprimiu. Será que eu tenho como julgar no primeiro momento quando eu vejo alguma coisa? Será que eu consigo mesmo? Pessoal, esse caso de Mary Jane é para ilustrar que em muitas ocasiões, em muitas ocasiões, pessoal, o Barba Azul, ele pode se travestir de várias pessoas na minha vida. Muitas vezes o Barba Azul é uma mãe dominadora, uma mãe castradora, uma mãe impositiva, uma mãe que não dá espaço algum para a criança, para o jovem, para o adolescente crescer, se desenvolver. É uma mãe que ela encarcera o filho, ela encarcera o marido, ela encarcera o namorado, ela encarcera, enfim, quaisquer pessoas. Ela encarcera e a partir daí o que ela faz? Ela tem poder sobre aquela pessoa. Ou seja, é uma relação ditatorial. É uma relação em que o outro não tem espaço. Parem para pensar, para além dos relacionamentos homem-mulher, para além dos relacionamentos afetivos. Quantas vezes nós tivemos colegas de trabalho que são verdadeiros déspotas e tiranos? Ali está uma relação com o Barba Azul. A relação com o Barba Azul está também muitas vezes numa equipe, num time, em algum tipo de esporte que eu faço, que tem aquela pessoa que tenta subjugar o outro. Ou seja, a relação do Barba Azul não é exclusivamente do masculino, ainda que seja atribuído a ele esse fator. Por que a gente tem que começar a entender isso, pessoal? Vamos lá. Essa relação do masculino e do feminino, ela vem de longa data. Ela não começou ontem. Não, bem pelo contrário. Se a gente parar para pensar em vários mitos, em vários momentos históricos e até religiosos, pessoal, a relação de Adão e Eva, em que o Deus faz Adão e depois faz Eva, quem tiver um pouquinho de vontade de ler o Evangelho dos Apócrifos, que foram aqueles evangelhos que não entraram na Bíblia, tem o livro de Lilith. Pessoal, Lilith ou a Lua Negra, Lilith tem um livro que eu tenho, inclusive, esse livro, recomendo, é Lilith, o nome do livro, fala de uma mulher que ela antecedeu Eva, e ela era uma mulher camponesa, ela era uma mulher amazona,
ela era uma mulher que cultivava, que plantava, que dominava a criação de animais. Ela era uma mulher autônoma. Ou seja, só que as narrativas que foram construídas para o feminino disseram que o homem é detentor da razão e a mulher detém o quê? As emoções. Ou seja, fizemos essa cisão, ou seja, separamos o mundo. Ou seja, o homem não pode ter a sensibilidade, afinal de contas, né? Que nem fui questionado pelaquela minha aluna, professor, o senhor é gay mesmo? Não é? Conta disso para nós, fala a verdade, professor. Aqui estamos eu sou quase uma psicóloga, pode dizer para mim então, né? O senhor é gay mesmo? O senhor não pode ser, professor, homem. Ou seja, por quê? Porque eu fujo do padrão racional do que o homem tem que ser. Quem manda lá em casa é a minha mulher. Nossa, mas como é que tu deixa isso, Hélio? Como assim quem manda em casa? Minha mulher manda, tá tudo certo, para mim não tem problema. Por que essa relação ocorre? Porque a relação de poder vem da razão. Ou seja, quantas vezes a gente diz, fulana, usa a razão, deixa de ser boba, vai fazer isso, vai fazer não sei o quê, a fila anda. A fila anda, ou seja, deixa esse sentimento de lado, de novo, né? Uma desqualificação do feminino. Deixa esse sentimento de lado, bola pra frente, vamos lá, que é isso? Ou seja, usa a razão, seja objetivo agora. Pessoal, o mundo está girando muito em torno do masculino agora, de uma relação de... Os atributos do masculino quais são, né? Uma relação objetiva, uma relação pragmática, utilitarista, expansivista. Pessoal, parem para pensar. O que é esse mundo sem um feminino? Sem os atributos do feminino? Parem para pensar o que a gente está virando hoje. Metas, resultados... a gente expropriando a natureza, devastando a Amazônia, mas nós temos que expandir, nós temos que ter lucro, nós temos que ter capital. Nossa, esse é o mundo do masculino. Vocês já repararam como é que... uma vez eu dava aula numa faculdade privada, ainda aí no Distrito Federal, e nós íamos fazer uma reforma. E eu estava observando como é que cada professor falava, né? Os professores masculinos, todos os homens diziam, não, tem que botar aqui, não sei o que, faz a viga aqui, não sei o que. E você sabe o que as mulheres diziam? Ah, não, isso aqui tem que fazer, tem que botar um vaso aqui bonitinho com uma flor, fazer assim, não sei o que, vamos fazer uma pátina nessa parede. Ou seja, pessoal, o feminino dá vida. O feminino, ele dá alegria, ele dá cor. Pessoal, infelizmente, hoje, o que as mulheres estão fazendo? As mulheres, para ter um espaço no mercado de trabalho, por exemplo, na sociedade, elas estão se masculinizando. Por que eu não posso ser feminino? Eu, Hélio, por que eu não posso ser feminino nesse mundo? Por que uma mulher tem que ser masculina para que ela tenha o quê? Para que ela tenha ascensão profissional? Para que ela ganhe o mesmo salário? Isso é uma distorção, no meu entendimento, é uma distorção social que a gente está fazendo. Porque a mulher deveria ser e é tão competente quanto o homem por ser mulher. Porque ela tem as características, porque ela tem a essência, porque ela é nada mais nada menos que um ser humano. Agora, quando a gente começa a dizer que a mulher tem isso, o homem tem aquilo, quando eu faço essa cisão também onde? De razão e emoção. Pronto. Os homens são racionais e as mulheres são emotivas. Pronto. Ou seja, o que os homens vão fazer? Os homens vão ser provedores. A mulher não pode ser provedora, não. Não pode, não. Ah, as mulheres vão ser sempre amáveis. É mesmo. E a mãe de Mary Jane? Que não deixou ela casar, não deixou ela namorar, fez com que ela estudasse só até a 4ª série. Essa é a mãe amorosa? Essa é a mãe sensível? Essa é a mãe do atributo do feminino? Será mesmo? Então, a gente tem que começar a parar para pensar, para além dessas categorias que muitas vezes nos engessam o pensamento e faz com que cada um de nós não consiga avançar fora do estereótipo. Ou seja, o que é a razão? A razão, pessoal, é a qualidade subjetiva das nossas emoções. Infelizmente, pessoal, temos que acabar aqui. O Instagram já está dizendo que eu tenho só 15 segundos. Enfim, pessoal, quero feedback de vocês. Digam quais são os próximos temas que a gente vai trabalhar nas próximas lives. Um beijo, bom final de semana. Adorei estar com vocês. Beijo, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.